Olá você, estando aqui de volta para o terceiro vídeo nesta sequência de Foro de São Paulo, esse monólogo semelhante a uma introdução, né? Então se organizaram ali em partidaristas políticos, né? Representando seus partidos. Certamente, é claro, né? Saiu uma ata como um documento ali. E aí tivemos uma grande união desta esquerda que se apresentou como esquerda e direita. A esquerda vermelha e a esquerda azul, repetindo aqui. E se organizaram. Bom, o primeiro passo era Sarney sair e eles assumiram o país, poder político e econômico de nossa nação. Só que apareceu um cara com um discurso diferente, audacioso, que é o Collor, e fez o que fez, né? Infelizmente. Com a saída do Collor, afinal de contas, ele comprou briga com uma poderosa instituição midiática, que a gente sabe hoje que é a Globo, né? E Itamar Franco, seu vice, assumiu. Itamar fez um grande trabalho, criou o Plano Collor. Inclusive a gente tem notícia que Ciro Gomes foi um participante com certa profundidade em relação ao Plano Real. E que o menino propaganda foi o dito FHC, Fernando Henrique Cardoso, que a princípio aproveitou-se disso para lançar sua campanha como se fosse o pai do Plano Collor, e a gente sabe que não tem nada a ver. Isso se tornou algo nojento. E isso aí se deve a Itamar Franco. E assim foi um trabalho de teatro das tesouras, como é comumente chamado aí, de um sai do poder e passa para o outro volta o poder para o mesmo segmento. PSDB passa para PT, PT PSDB. Só que se juntou aí barro com ferro, que nem a Europa barro com ferro, difícil se unir. Às vezes parece que vai dar certo, mas não dá. E a tendência é que a União Europeia se desfaça, né? Aí o que acontece? Fernando Henrique parece que gostou muito da cadeira. Aí surgiu a história do mensalão, que veio a partir de Minas. Aliás, sempre Minas e São Paulo, né? Lembra da República do Café com Leite lá atrás, né? Afinal, vivemos a República de Teodoro até os dias de hoje. Teodoro da Fonseca. Com muita tristeza que a gente tem certeza disso, né? E hoje quem comanda isso aqui mesmo é Temer, Kassab, STF, né? E Foro de São Paulo. Bom, vieram as denúncias depois com relação ao que seria a corrupção em Minas Gerais, do que seriam os dinheiros encaminhados para a compra de votos em Brasília. Aí veio a corrupção relacionada a Furnas. Em tese, houve as compras de votos, tá? Teria ocorrido, melhor dizendo assim, neste verbo, e fizeram uma mudança de
a partir de uma emenda constitucional, e aí a FHC continuou o seu segundo mandato. Com isso, tentaram dificultar a vida do PT para não conseguir subir ao poder e permanecer PSDB. Aí aconteceu, PT ganhou. Surgiu informações que não são oficiais, eu não estou afirmando nada aqui, de que entraram, teria, vamos dizer em tese, talvez assim, chegado dólar de Cuba. Bom, mas Cuba não tem dinheiro, né? Fidel mandou uma quantidade enorme de dólares para o Brasil, para o PT, para ajudar na campanha. E o PT ganhou. E que esses dólares teria vindo do narcotráfico, né? A princípio da Venezuela, passando por Cuba, e que dependeriam do que seria o vice de Lula, José de Alencar, que as empresas dele fornecessem notas fiscais, como que a venda de aço para Cuba, pois precisaria de documentação para contabilizar isso em Cuba, em relação à Venezuela. Não sei de detalhes. Tem um informante, né? E creio que ele já tenha falecido, esse senhor, que trouxe estas observações, né? E acrescento aqui somente para a gente ver o que é a interferência de fora no país, né? Bom, a questão é que Lula assumiu. O Brasil ele estava, podemos dizer, num tipo de era de ouro, com a venda de muitos produtos para fora, né, muita exportação, e não que tenha feito um bom governo, mas também sem certos tipos de experiência. A primeira vez que ele sentou na cadeira, gostou, é claro que ele quis se candidatar novamente, conseguiu, e depois, ao invés de abrir mão para o PSDB, fez o que fizeram com eles, dificultou também. E para tristeza do outro lado do Teatro das Tesouras, um teatro que não deu certo, entrou Dilma Rousseff, forçou-se a barra novamente. Estranhamente, o resultado positivo deu Dilma Rousseff, e com isso o senhor Aécio Neves ficou como que no perdido, sabendo que o resultado que estava se encaminhando era Aécio Neves na frente. E aí tudo saiu do ar, e quando voltou no ar, depois de uma meia hora, a Dilma já estava bem à frente dele. E logo fechou, e Dilma ficou novamente com o presidente. E a gente lembra que Aécio disse que iriam sangrar o governo Dilma. E não demorou, é claro, né? Foram dando corda, e saiu o impeachment da senhora Dilma, né? Pensa bem, esta senhora, que foi o que foi lá atrás, na década de 60 e 70, fez o que fez e foi presidente de nosso país. Como diz um bom mineiro, ai, 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 né? E boa parte das pessoas hoje, não estão jovens, né, já sabe qual foi o resultado depois do impeachment, né? Temer, que era o vice, assumiu e deu continuidade, sabendo que Temer
é ligado à FHC, que sempre foi um braço forte desses globalistas, tipo essas famílias aí ligadas a BlackRock e a agência Vanguard, e outras que são comandadas pela BlackRock e Vanguard, né? E para nossa surpresa, depois, nenhum e nem outro conseguiram subir ao poder a partir de 2018. Com um discurso diferenciado, semelhante ao que aconteceu em Concola, Jair Messias, né, subiu ao poder e assentou na cadeira. Fez uma boa administração, na verdade uma ótima administração, mesmo tendo o caos do que foi essa chamada Covid, né, que foi uma pouca vergonha em torno disso, principalmente em torno de corrupção. Isso aí daria para fazer um vídeo só sobre isso, até mesmo de coisas que ficamos sabendo do dia a dia, aonde estamos, vamos assim dizer, né? Não é nem do que a mídia trouxe e que a gente soube em larga escala. Eu falo de localidade, de cidade, né? E como não se tem prova, a gente se cala, né? Mas sem citar locais, em outro momento, se for o caso, a gente pode fazer algumas observações, né? Com essa situação aí da fonte ter secado, muito embora a pessoa do senhor Jair Messias fez uma ótima administração, é bom que fique claro aqui que a administração é diferente de governo. Ele fez um péssimo governo, conforme minha opinião, e não só a minha, mas de outros também. O próprio Olavo de Carvalho assim diz, e eu concordo com o que ele já teria dito, né, o falecido Olavo de Carvalho. Não fez um bom governo por conta de certos acordos que não desce na goela. Eu mesmo estava em Brasília no dia 8 de setembro de 2021 e, juntamente com alguns conhecidos, nós fomos para a casa de Bolsonaro, no palácio, no caso, durante a madrugada, e ele nos atendeu bem cedo, com a cara toda inchada, mas na madrugada nós soubemos que ele teria feito um acordo com o Temer e um juiz aí que todo mundo sabe quem é, né? E terminou a reunião lá pelas 3h30 da manhã, é o que a gente soube. Aí estávamos lá, amanheceu, ele chegou lá, deve ter dormido 1h30, deu um atendimento ao público ali razoável, tendo em vista seus compromissos, sua pressa, e ao ele sair, eu gritei em bom tom: Bolsonaro, não faz acordo com bandido não. Eu vou ver se eu coloco isso aqui depois, né? Não nesse vídeo, que já está no final. Continuando, um grande abraço